Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre desejos. E o tema é desejos, impulsos da vida. Todo ser humano tem desejos. Você que está aqui tem, com certeza, desejos. Alguns desejos são conscientes, né? Alguns desejos eu poderia dizer assim que nós identificamos com facilidade. Outros desejos, eles estão em nosso inconsciente, está no seu inconsciente. E muitas vezes esses desejos do inconsciente governam as nossas vidas. E nós só os percebemos quando somos confrontados, isto é, colocados na parede, e aí então conseguimos perceber o que de fato move as nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa diz que tem desejo de cuidar de sua saúde, desejo de correr, de fazer exercício, desejo de emagrecer, mas todos os dias, quando chega em casa, deita no sofá e relaxa. Qual é o verdadeiro desejo do coração dessa pessoa? Possivelmente, o verdadeiro desejo dessa pessoa não é realmente cuidar da saúde. Ela tem esse desejo, mas não é a prioridade maior de sua vida. Por isso, ela acaba se entregando à preguiça, àquele momento de descanso. É um desejo que ela não expressa, mas que ela satisfaz todos os dias. E não satisfaz o outro desejo, porque ele não é a prioridade. Os desejos fazem parte de nossa essência, pois são eles que nos empurram e nos motivam a viver. Uma pessoa sem desejo algum é uma pessoa emocionalmente, e eu diria até espiritualmente, morta. Uma pessoa que não tem nenhum desejo, não há nada que impulsione ela à vida. Ela está vivendo por viver. O desejo de realizar algo ou de conquistar algo dá a nós um propósito para continuarmos firmes na vida e não entregues ao acaso. Se os nossos desejos são o que impulsionam nossas vidas, precisamos então avaliar e compreender nossos desejos à luz da palavra de Deus. E a primeira lição bíblica que eu gostaria de destacar hoje sobre os desejos é que nossos desejos determinam a direção de nossas vidas. E eu quero convidar você a ler comigo Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 22. Você pode acompanhar na leitura, através da sua Bíblia, você pode acompanhar através do seu aplicativo, ou mesmo através da tela. Diz assim o texto: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá,
venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa história da Bíblia nos fala de desejos. Um jovem rico desejava ter a vida eterna, e ele se aproximou de Jesus para lhe perguntar o que deveria fazer para obtê-la. E Jesus diz então ao jovem rico que deveria obedecer aos mandamentos de Deus, que foram dados por Moisés. O jovem, acreditando que já os cumpria, diz a Jesus: a tudo isso tenho obedecido. Entretanto, a pergunta que ele faz a Jesus logo em seguida, o que me falta ainda, mostra que ele não se sentia seguro quanto à sua salvação, embora obedecesse aos mandamentos. Essa insegurança se deve a dois fatores. Primeiro fator, a obediência aos mandamentos não assegura que uma pessoa é suficientemente justa para entrar no céu. Pelo contrário, a lei dada por Moisés, diz o próprio apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, aponta para mim, para você, como apontava para aquele jovem, o desejo do seu coração em infringi-la. A lei dizia para ele, assim como diz a todos nós, existe dentro de você um desejo mau, um desejo de ir contra os princípios e valores de Deus. E o segundo fator que fazia com que ele não se sentisse seguro, embora obedecesse às leis de Deus com relação à sua salvação, é que de fato somos incapazes de obedecer aos mandamentos de Deus plenamente. O jovem rico acreditava que estava obedecendo aos mandamentos de Deus, mas quando Jesus diz para ele: dê tudo o que você possui aos pobres e me segue, ali foi apontado já que ele falhava no primeiro mandamento, pois ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Mas nessa história que nós estamos vendo, então, está claro que existe um segundo desejo. Existe um primeiro desejo anunciado, que é o desejo dele entrar no céu, mas existe um segundo desejo que estava no seu inconsciente e que governava a sua vida, a qual ele ainda não tinha sequer pensado ou confrontado. O relato nos mostra isso. As palavras de Jesus o confrontou e trouxeram à luz este desejo que estava escondido em seu inconsciente, o desejo de se tornar cada vez mais rico. Ele não estava satisfeito com o que ainda tinha, ele desejava ainda mais. E este desejo era mais forte pela história do que o desejo de entrar nos céus. Isso é claro e evidente, porque quando ele é confrontado por isso, diz o texto que ele se entristece e começa a se retirar, ele vai se afastando de Jesus. Ele abriu mão de Jesus, mas não abriu mão da riqueza. Por isso é importante nós estarmos atentos aos nossos desejos. E é importante você avaliar quais são os desejos que estão determinando as suas escolhas dia após dia. A segunda lição bíblica que eu gostaria de destacar sobre os desejos é que precisamos avaliar e priorizar corretamente os nossos desejos. Se os nossos desejos, como nós vimos agora, determinam a direção de nossas vidas e interferem em nosso futuro eterno,
precisamos avaliá-los e priorizá-los corretamente. O jovem rico não soube avaliar e não soube priorizar os seus desejos corretamente. Ele priorizou a riqueza, ele priorizou o que é passageiro, ao invés de ter priorizado a vida eterna. Muitos hoje cometem o mesmo erro, priorizando uma vida confortável. Abrem mão de uma vida irrepreensível, honesta, de uma ética intocável, para obterem lucros e assim poderem desfrutar dos prazeres oferecidos aos que têm dinheiro. Não percebem que ao abrirem mão dos valores e princípios do reino de Deus, condenam a si mesmos à morte eterna. Portanto, é preciso avaliar cuidadosamente cada um de nossos desejos e priorizarmos o que de fato é prioridade. Nessa manhã eu vou classificar aqui com vocês, a partir da Bíblia, os nossos desejos em 3 categorias: desejos carnais, desejos espirituais e desejos legítimos. Nós vamos perceber aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, desejos carnais. Desejos carnais são frutos da nossa natureza caída. Os desejos espirituais, eles são desejos promovidos pelo Espírito Santo de Deus em nós. E nós temos o que eu estou chamando de desejos legítimos, tá? Que não está na Bíblia, mas que é uma verdade existente. Estes fazem parte da nossa constituição. Estão intrínsecos à nossa natureza. Por exemplo, você tem o desejo de comer, e não é pecado algum. Você tem o desejo de beber, não é pecado algum. Você tem desejo, por exemplo, do bem-estar, faz parte de nossa natureza. Você tem desejo por segurança, você tem desejo por proteção, faz parte de nossa natureza. Portanto, estes 3 desejos, isto é, essas 3 categorias de desejo, elas influenciam as nossas vidas e nós precisamos perceber quais são os desejos que devemos priorizar a cada momento e a cada instante. E talvez você já diga de cara assim, é óbvio, pastor, que nós devemos priorizar os desejos espirituais, porque você é muito espiritual, né? Promovidos pelo Espírito Santo. Mas lembre-se que Jesus disse que quando você for falar do Evangelho para uma pessoa, e aquela pessoa está faminta, o primeiro desejo dela não é o espiritual, é saciar a sua fome, é o desejo legítimo, que precisa primeiro ser cuidado. Então nós precisamos saber a cada momento quais são os desejos que nós precisamos cuidar. Agora, com certeza, eu já digo para vocês, desejos carnais são desejos que nós não podemos atender. São desejos que vão gerar em nós algo de ruim. O apóstolo Paulo, ele diz que os desejos carnais estão em conflitos com os desejos espirituais, conforme nós podemos ler em Gálatas capítulo 5, verso 17. Os desejos carnais estão em conflito com os desejos espirituais. Diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Interessante, né? Os desejos carnais estão em conflito com os desejos espirituais, e Paulo diz que esse conflito faz com que nós não façamos o que desejamos. Porque o nosso espírito está conectado, uma vez agora salvos, com o Espírito de Deus, que produz em nós novos desejos, mas a nossa carne ainda milita e nós acabamos fazendo
aquilo que não queremos. O apóstolo Paulo cita isso na sua própria vida. O bem que eu quero fazer, eu não faço, diz ele. O mal que eu não quero fazer, eu acabo por fazer. Paulo afirma que os desejos carnais nos distanciam do reino de Deus e nos condenam à morte eterna. Contudo, os que pertencem a Cristo, isto é, aqueles que se renderam ao seu senhorio, já não são mais dominados por esses desejos da carne. Esses desejos da carne geram em nós obras, frutos a quais estou chamando, que nos levam a essas práticas. Segundo Gálatas 5,19, verso 21, Paulo descreve algumas dessas práticas. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é, Paulo está dizendo que os desejos carnais nos levam a produzir estas obras da carne, e aqueles que vivem na prática destas obras da carne, diz o apóstolo, não herdarão o reino de Deus. Mas os que vivem com Cristo, segundo o próprio apóstolo, já crucificaram a carne. Ele diz isso em Gálatas capítulo 5, verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isto é, você que já aceitou Cristo, você que já foi para a cruz, você precisa estar sempre crucificando estas coisas na sua vida. Você precisa crucificar os desejos da carne. Por isso Paulo diz, mortificai aquilo que é da carne. Então os que pertencem a Cristo, que crucificaram agora a carne, estes são tomados por novos desejos, novas paixões. Passam então a ter prazer maior, não nas coisas temporais, não mais nos desejos da carne, mas naquilo que os conecta com a eternidade, naquilo que os conecta com o próprio Deus. O prazer daquele que é nascido de novo, daquele que tem o Espírito de Deus, passa a ser agora diferente, transformado, mudado, como você queira usar, daqueles que ainda não encontraram com Deus, daqueles que ainda não conhecem a Deus. Você passa a ter agora novos prazeres. Você encontra prazer através do louvor. Você encontra prazer quando está na casa de Deus. Você encontra prazer ao ler a Bíblia. Você encontra prazer em Deus. O teu coração é movido agora pelas coisas espirituais, pelos desejos espirituais. Você encontra prazer ao fazer o bem. Você encontra prazer ao perdoar. Você encontra prazer ao sofrer pelo nome de Cristo. Você encontra prazer nas coisas que são espirituais e não mais nas coisas carnais. Pelo contrário, quando você peca, quando você produz algo que é carnal, isso gera em você um conflito, gera em você dor, gera em você tristeza. Aquele que é nascido de novo não vive mais no pecado, não consegue mais viver no pecado, porque é novo homem, nova criatura, todas as coisas se fizeram nova. Há um novo desejo borbulhando no coração dele, que é produzido pelo próprio Espírito de Deus. E aquele que vive agora dirigido pelo Espírito de Deus, segundo então o apóstolo Paulo em Gálatas 5:22, ele produz agora o fruto do Espírito. Não mais as obras da carne, mas o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Então eu vou tentar resumir um pouco melhor isso com vocês agora. Eu vou pedir para me passar o próximo slide. Tá? Então nós temos o quê? 3
tipos de desejos. Desejos carnais, fruto da natureza caída. Tá? São desejos que nos levam a praticar obras pecaminosas, obras das quais Deus não se agrada, que nós já lemos. Os desejos espirituais, esses são gerados por Deus, promovidos pelo próprio Espírito de Deus em nós. O Espírito Santo traz ao nosso espírito esses desejos, produz em nosso espírito esses desejos, e o nosso espírito, então, agora está num conflito com os desejos da carne. Por quê? Segundo o próprio apóstolo Paulo, ainda vivemos num corpo corrupto. Por isso Paulo clama, né, e diz: quem me livrará deste corpo? Então nós estamos ainda numa luta entre carne e espírito. Nós recebemos do Espírito Santo a revelação, nós recebemos do Espírito Santo nova direção, mas a nossa carne ainda luta para que nós possamos, sim, fazer a escolha certa. Eu preciso estar atento e ouvir o que é a voz da minha carne e o que é a voz de Deus. Mas também nós temos desejos que são legítimos, tá? Que fazem parte da nossa constituição. Desejar ter uma casa não é errado, desejar ter um carro não é errado, faz parte do nosso ser. Nós desejamos ter uma casa por quê? Porque nós sentimos necessidade de ter segurança. Nós temos dentro de nós um anseio por proteção. Nós desejamos ter um carro porque nós temos um desejo de bem-estar. Então, você precisa de um veículo porque você quer saciar isto. Não é errado. São desejos legítimos. Eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de beber. Não há nenhum erro até aqui nisto. Depois eu vou falar para frente quando os desejos legítimos se tornam errados. Mas estes três desejos estão quase sempre tentando mover nossas vidas. Então nós vemos o quê? Que nós estamos dentro de um conflito. Olha lá você. Seu coração está nessa luta. Desejos carnais, desejos espirituais. Eu sinto que o Espírito de Deus fala para mim orar, mas a minha carne está falando, não, vai dormir, cara. Né? Você está sempre nesse conflito. Deus fala para mim que eu tenho que perdoar, mas eu olho para aquela pessoa, eu quero dar um soco nela, eu quero me vingar. Deus fala que eu tenho que amar o meu próximo, e você vive nesse conflito. Nós todos vivemos este conflito. Eu sei disso. E nós precisamos, então, atentar e tomar decisões corretas. Próximo slide, por favor. E essa é a pergunta. A quais destes desejos você irá priorizar? A carne? Os desejos espirituais? A sua natureza humana? E como eu disse, volto então a repetir, os desejos da carne produz obras da carne que são pecaminosas, e quem vive nesses desejos não herdarão o reino de Deus, diz a palavra de Deus. Portanto, esse daqui eu tenho que excluir da minha vida. Não posso viver aqui. Bom, agora os desejos legítimos e os desejos espirituais, eu preciso compreendê-los e entendê-los no momento certo, quais desejos atender. E como que um desejo legítimo pode se tornar, então, um pecado? Então eu vou para o terceiro ponto. Como eu posso distinguir se o desejo do meu coração provém de Deus? Os desejos de Deus são expressões do seu amor em nós. Por isso, sempre que eles são promovidos em nós, os desejos de Deus nos impulsionam para fora de nós. Entenderam? Os desejos de Deus são expressões de amor, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. E quando o desejo de Deus é revelado, é promovido em nosso ser, ele nos impulsiona para fora. Nós saímos de nós mesmos. Veja só, a Bíblia apresenta essa verdade de capa a capa. Mas eu vou ler apenas um texto para vocês, que se encontra em Marcos capítulo 12, do verso 28 ao 31.
um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. E notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Jesus, ao ser questionado por um dos mestres da lei sobre qual era o mandamento mais importante, ele afirmou que o mandamento mais importante, o primeiro, era amar a Deus. O segundo, amar o seu próximo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que precisamos, em primeiro lugar, nos lançarmos plenamente para Deus. Este é um movimento para fora de nós. Um movimento em direção a Deus. Em segundo lugar, ele diz que precisamos nos lançar para o nosso próximo. Novamente, Jesus pede para fazermos um movimento para fora de nós, em direção ao outro, ao nosso próximo. E nós devemos nos lançar ao outro, ao nosso próximo, assim como constantemente nos lançamos a nós mesmos, assim como constantemente nos amamos. O amor não é algo estático, sem movimento, imóvel. Pelo contrário, o amor ele é dinâmico, ele é ativo. E é por isso que não se ama apenas de palavras. Não existe amor só em palavras. Porque o amor produz ação em direção ao outro. O amor nos lança para fora de nós mesmos. Deus é amor, e Ele é a expressão maior de amor. E foi este amor que fez com que Deus desejasse trazer à existência o que não existia. Foi essa expressão de amor que lançou Deus para fora de si, para criar o mundo, para criar eu, você, toda a humanidade. O amor fez com que Deus se lançasse para fora de si. Ele era completo em si mesmo. Ele não precisava de nós. Pai, Filho e Espírito estavam muito bem na eternidade. Mas o amor move Deus. Por isso está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo desejo que nos impulsiona para nós, todo desejo que faz você entrar para dentro de si mesmo, desconsiderando o próximo, não provém de Deus. Deus nos criou por desejar compartilhar o seu amor conosco, a sua vida conosco. Todo desejo que nos lança para dentro de nós, que nos faz ver o mundo a partir de nós, de nossas necessidades pessoais, é desejo egoísta, produzido por um amor distorcido, desconfigurado, como consequência da queda do homem no Éden. Por outro lado, eu posso dizer que todo desejo que nos impulsiona para fora de nós, para o outro, provém de Deus. Todo desejo despertado em nós, que nos faz ver o mundo além de nós, é certamente promovido pelo Espírito de Deus. Eu não estou dizendo, volto agora, que todo desejo pessoal que temos é mal ou errado. Desejar ter um carro, como eu disse, uma casa, um emprego, se casar, fazer sexo com a esposa, ou a esposa com o seu marido, né? E outros tantos desejos, eles não são mal em si mesmos, são desejos
legítimos não são errados. Agora, esses desejos legítimos, eles só se tornam mal quando eu desejo qualquer uma destas coisas à custa do meu próximo. Eu desejo um bem-estar, mas eu sacrifico outro para que eu alcance aquilo que eu desejo. Ou quando qualquer um destes desejos me faz e me torna escravo deles. O desejo de comer não é pecado, mas ser escravo da comida é pecado. A glutonaria é pecado. O desejo de ter uma casa não é pecado, mas se isso é a única prioridade maior da minha vida, é pecado. Quando algo substitui Deus ou toma o lugar de Deus, a prioridade de Deus se torna pecado. Mesmo um desejo legítimo, ele se perde daí então e se torna errado. Um desejo alcançado à custa da vida do outro, ele produz destruição de todos nós. Você não só fere aquela pessoa, mas você criou um caminho para se tornar um ciclo de pessoas se ferindo. Porque aquela pessoa ferida, amargurada, ela vai ferir outro com a sua amargura. Quando nós produzimos divisão, o distanciamento do outro, porque nós estamos tentando passar ou realizar um desejo, atropelando o outro, ferindo o outro, não respeitando o meu semelhante, não amando como a mim mesmo, não me lançando a ele como eu me lanço a mim mesmo. Eu crio um movimento de replicação do mal, porque todos nós estamos conectados um ao outro, todos nós somos ligados de alguma forma um ao outro, todos nós nascemos de Adão e de Eva, e todos nós trazemos o DNA de Adão e de Eva, e tal é essa conexão cósmica que Deus criou, que quando Adão, o único homem e Eva existia e pecaram, o cosmo inteiro foi abalado. O caos não é só para o Adão e Eva, é para todos, e tem replicado isso em nós, de tal forma, essa conexão, que quando o único homem justo morreu numa cruz, Jesus Cristo, o único homem perfeito, a sua justiça também replica sobre nós, aqueles que creem. E nós só iremos conseguir quebrar este movimento de replicação do mal, de destruição, de amargura, de violência, quando nós desejarmos prioritariamente Deus, o Deus que na cruz morreu por nós, o Deus que se fez verbo. Quando nós nos entregarmos de todo o nosso coração a Ele, somente nele nós conseguiremos por fim a esse movimento de replicação, de destruição, de amargura, de violência, de mal. Quando nós, nele, começarmos a nos amar e amar o nosso próximo como nos amamos. Quando você se lançar para o outro como você se lança para si. Você trabalha arduamente para ter uma casa. Mas quando você estiver trabalhando arduamente para ter uma casa, pense no seu semelhante que não tem uma casa. E quanto você poderia também fazer por ele. Não pense só em si. Viva a vida pensando no seu semelhante. Viva a vida pensando no seu próximo. Cada indivíduo que descobre Deus e se rende à sua sabedoria é mais um indivíduo impulsionando para fora de si mesmo a vida de Deus.
Cada indivíduo que encontra Deus é mais um indivíduo impulsionado para fora de si mesmo. É mais um indivíduo desejoso de ver a vida de Deus fluindo para fora, e aí ele flui para Deus e para o próximo. Essa é a minha oração nessa manhã. Que você faça parte destes indivíduos chamados por Deus para fora. Você foi chamado para fora de si mesmo. E que juntos consigamos viver o chamado de Deus neste movimento, que nos impulsiona a sairmos de dentro de nós para fora. Primeiramente para Deus, e com a graça e com o poder de Deus, no dínamo de Deus, para o outro, dando testemunho da vida de Deus. E aí fica a reflexão para você. 3 perguntas. Primeiro, você é capaz de discernir qual desejo tem determinado a direção de sua vida no dia a dia? Você tem esse discernimento? De fato, qual é o desejo que tem determinado a sua vida? Segundo, você tem avaliado os seus desejos para saber se eles são carnais ou espirituais? Ou mesmo legítimos? E a terceira, os seus desejos têm lançado você para fora de si mesmo? São eles expressões do amor de Deus? Pense sobre isso. Vai hoje para casa e reflita sobre isso. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Deus eterno e poderoso, eu quero te agradecer por esta manhã, por esse tempo. Pedir a Deus que esteja nos falando ao longo desse dia, que os nossos desejos possam ser priorizados da maneira correta, que possamos viver, Senhor, a vida a partir dos teus desejos, que nós possamos ser a expressão do teu amor ao mundo, que nós possamos nos lançar para fora de nós, primeiramente ao Senhor e depois ao nosso próximo, inteiramente, plenamente. Nos ajude a amar como o Senhor amou, a viver como o Senhor viveu. E obrigado, Senhor, por nos falar nesta manhã. Em teu nome eu oro e agradeço. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.